dia, graça e paz. Nós estamos encerrando essa série de mensagens, estamos no 5º domingo do mês comprido esse, né? Não acabava nunca mais, mas hoje estamos encerrando aqui, não o mês, né? Mas pelo menos o último domingo do mês. E nós estamos, né, para aqueles que ainda não acompanharam, né, ou não sabem, nós estamos trabalhando esse mês uma série de mensagens intitulada Famílias em Conserva. E a razão, né, de nós estarmos tratando deste assunto foi por causa do carnaval, né, e uma das escolas de samba retrataram então a família, né, a família tradicional, como pessoas dentro de uma lata, né? E a ideia era para falar que nós estamos presos dentro de uma lata, né? Que a família tradicional ela está presa ali dentro de regras, enfim, não tem liberdade e tudo mais. E a gente então, ao longo desse mês, temos conversado, né, cada domingo sobre o erro dessa colocação. Então, de forma alguma, nós estamos presos, nós estamos enlatados, porque nós estamos sem liberdades, né, privados de liberdade, ou porque nós estamos dentro de uma estrutura que é opressora, né, por assim dizer. Mas nós, na verdade, estamos acompanhando aqui que nós estamos sendo conservados, né, como família, quando nós estamos sendo guiados pela palavra do Senhor, pela verdade, né, nós estamos sendo, então, conservados, nós estamos sendo guardados, nós estamos sendo protegidos, nós estamos sendo conformados. E hoje eu quero encerrar, né, com um tema que é de extrema importância para nós também, porque a gente tem falado muito sobre o cuidado, né, com as famílias, a gente tem olhado para trás, para o passado, e a gente olhar para trás, olhar para o nosso presente, também faz a gente olhar para o nosso futuro, para o nosso amanhã. E o tema da mensagem de hoje é enlatados ou preservados. E eu gostaria de desafiar você a pensar na família como uma espécie de pessoas que estão preservados para o futuro. A família é uma espécie de resistência cultural. A gente, quando olha para a palavra do Senhor, a gente se depara com muitas perguntas, né? Por vezes a gente encontra perguntas na palavra, mas tem uma principal, né, principalmente em relação à nossa família, que nós encontramos lá em Deuteronômio, e essa é uma pergunta que o próprio Deus provoca o povo a observar. Porque talvez você hoje saiba mais ou menos, né, defender a sua fé. Talvez hoje você lembre que você foi criado dentro de um lar cristão. Talvez você não vem de uma família nuclear, né, ali pai, mãe, irmãos. Talvez a sua família, né, você foi criado por avós, você foi criado por tios, enfim, não sei. Mas alguém sempre representa essa autoridade na nossa vida. Sempre tem alguém que você ouve, sempre tem alguém que vai direcionar você. E a gente fica pensando nessa questão aqui porque, por vezes, a gente até sabe, lembra do passado, lembra das palavras que nos foram dadas, a gente lembra das lições, né? Quantos de nós aqui, diante de uma situação, a gente não lembra, né, um ditado da avó, né, ou uma frase lá do pai, né, de pessoas da geração passada, que ajudam a gente nos dias de hoje, que ajudam a gente a balizar as nossas decisões, que ajudam a gente a escolher os nossos caminhos. Mas o que preocupa a gente é o que vai ser dos nossos filhos, é o que vai ser da próxima geração. Porque me parece que a cada tempo, né, que vai passando, a tendência é que a cultura ela vá se adequando ao espírito do tempo. Então, nós estamos falando aqui sobre desconstrução. A cultura, para que ela insira um novo dogma, um novo entendimento sobre alguma coisa, ela precisa derrubar aquilo que estava posto. E a gente viu isso acontecendo de várias formas, e principalmente em relação à família. E aí Deus, ele tem uma pergunta provocativa,
que eu gostaria que você pensasse aqui, porque pensa aí nos seus filhos agora, pensa nos seus netos, pensa, talvez se você não tem filhos biológicos, netos biológicos, mas pensa em alguém que você instrui, pensa num discípulo, pensa numa pessoa que você acompanha, que você é responsável, e se atente para a seguinte pergunta: quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Quando seus filhos no futuro te perguntarem dizendo, o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou? Você sabe dar a resposta? Se essa pergunta vier para você, você sabe responder? O que são os testemunhos do Senhor? Quais são os estatutos que o Senhor deixou para nós? Quais são os juízos que o Senhor estabeleceu para o povo dele? Porque se você não sabe a resposta, essa é uma responsabilidade sua. Nós deveríamos saber, como pais, como avós ou como responsáveis por pessoas, por treinar pessoas, por educar pessoas para o futuro, a gente tem a obrigação de saber responder essa pergunta. E talvez a dificuldade que a gente tem em responder o que são os testemunhos, os estatutos e os juízos do Senhor, mostra como a gente está em dificuldade. Mostra como a gente está sendo levado, influenciado, né, por ideias, por narrativas, que nos afastam até do próprio entendimento daquilo que deveria ser básico na nossa vida. Então, quando a gente pensa na questão da família, geralmente a gente já pensa numa mesa, né? Pensa aí numa mesa, né? Pessoas comuns, um café comum, né? Uma comida ali normal do dia a dia. Você pensa ali em conversas rotineiras acontecendo, mas sem você perceber, existem coisas muito importantes acontecendo. Valores estão sendo transmitidos, crenças estão sendo formadas e visões de mundo estão sendo construídas. Por mais que você tenha consciência disso ou não, é exatamente isso que acontece. Agora, imagina aqui duas casas. Na primeira casa, você tem uma mesa grande, robusta, mas você tem também muita distração. Você tem telas, você tem pressa. Já viu isso? É bem comum isso nas famílias, né? A gente tenta se reunir para sentar à mesa, mas está todo mundo com pressa, um vai sentar, o outro já tem que sair. Ou às vezes, existe aquele silêncio ensurdecedor, né? Todo mundo senta na mesa, mas ninguém tem o que falar. Esse é o perfil, né, dessa primeira casa aqui que eu gostaria que você pensasse. Numa segunda casa, por mais que haja imperfeições ali entre os entes, mas você tem diálogo, você tem a prática da devoção, oração, né? Você tem uma intencionalidade no ensino, na instrução. O que vai acontecer é que daqui a alguns anos, ambas as mesas, ambas as famílias, elas vão produzir pessoas com histórias totalmente diferentes. E qual dessas famílias aqui você acha que estará protegida no futuro? A que está sempre com pressa, a que está sempre distraída, a que está sempre em silêncio, ou aquela em que há diálogo, em que há devoção e que há um compartilhar das instruções da palavra de Deus de maneira intencional. E é importante a gente pensar nisso porque o nosso futuro, ele não é só construído por meio de grandes decisões da vida. A gente fica pensando nos filhos, né, e logo vem aquelas perguntas, com quem ele vai casar, qual vai ser a profissão dele, o que ele vai estudar. A gente fica pensando nessas coisas, na formação dos nossos filhos, a gente quer que eles sejam médicos, advogados, enfim, engenheiros, né, geralmente coisas que dão retorno financeiro, né, coisas que dão dinheiro. E não há problema em a gente pensar nisso, mas a gente precisa pensar que essa formação do indivíduo, de um indivíduo que vai ser feliz, bem-aventurado na vida, vai para além dessas decisões sobre coisas grandes da vida, mas tem a ver também com os pequenos momentos privados. Com aquela ideia assim de, filho, você tem orado? Filho, você tem colocado diante do Senhor
a sua vida, para que você tome as melhores decisões? Escute os conselhos que eu quero te dar, né? Então, esse tipo de coisa que às vezes é tão pequeno, né, parece que não tem mais importância. E a gente vive num tempo em que o futuro é constantemente discutido. Então, é incrível isso, porque está todo mundo falando sobre o futuro da sociedade, o futuro da igreja, o futuro das próximas gerações, o futuro das nações, né? Tem se falado muito sobre guerras, será que vem a terceira guerra mundial? Não vem? Né? Então, o amanhã é sempre o assunto, é sempre o tema, mas ninguém para pensar que esse amanhã depende muito de como a gente tem vivido hoje. Se você pensa em como vai ser o mundo amanhã, em como os teus filhos estarão amanhã, você deveria estar preparando eles hoje. O que você espera que aconteça amanhã, você tem a oportunidade de começar a construir hoje. E as escrituras aqui, elas surpreendem a gente, porque ela mostra que o futuro, ela não é decidido por grandes instituições, mas ela é decidida e ela é formada dentro de uma célula chamada família. Deuteronômio capítulo 6, que eu gostaria que você já abrisse aí, Deus ele não vai entregar para o povo uma estratégia política para que eles vençam os seus inimigos. Ele não vai dar um plano institucional para que o seu povo chegue e governe bem onde eles estão. Mas ele vai entregar para Moisés, para que Moisés entregue ao povo um projeto que é familiar. Deuteronômio 6, nós vamos ler do 1 ao 9, e a gente vai dar um salto depois lá para o 20 até o 25. Deuteronômio 6, do 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. E também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando teu filho no futuro, versículo 20, te perguntar dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e contra a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através da sua palavra, é a minha oração. Queridos, o contexto aqui é bem marcante para nós, né? O povo está reunido aqui nas planícies de um lugar chamado Moabe, e eles haviam saído do Egito, né? O povo percorreu ali durante 40 anos pelo deserto,
E a gente sabe que isso foi, né, gerou uma grande dificuldade, né, e agora Moisés está chegando na terra prometida, né, a terra prometida era a terra de Canaã, e eles estão chegando, Moisés, né, já consegue perceber ali, né, imagina você andando no deserto, e de repente há uma promessa que você vai sair desse lugar quente, né, desse lugar de dificuldades, desse lugar de ausência de recursos, e você vai chegar numa terra que emana leite e mel, numa terra que tem comida, né, numa terra que há muitos recursos, né, e você vai ser abençoado naquele lugar. Ali você vai ser instalado, o povo do Senhor vai estar neste lugar de alegria, né, de recursos. E aí, de repente, eles começam a sentir um cheirinho diferente daquele cheiro de areia, daquele ar quente, né, do deserto, e eles começam a perceber que eles estão chegando perto das planícies ali, né, de Moabe, e está entre, né, então, a saída ali, o deserto, e a chegada a Canaã. Então, eles estão meio que ali no meio, né, entre o passado e agora entre o futuro. E a gente tem, então, aqui uma nova geração de israelitas, né, porque esses israelitas que chegaram até aqui, eles nunca conheceram ali os antigos tijolos do Egito, né, porque os pais pereceram no deserto, né, é uma nova geração que chegou aqui, e eles estão então cansados, né, mas andando ali, e a gente tem Moisés. Moisés percebe que o seu tempo está expirando, né, o tempo de Moisés está acabando, e aí ele olha, né, e do outro lado do Jordão, é possível verificar ali as grandes torres de Jericó, também os vários postes ídolos, né, os altares que ficavam sobre os montes, e esses altares, né, representavam aqui a cultura sedutora aqui dos deuses que dominavam a cidade de Canaã. E esses deuses, eles eram uma ameaça para o povo, né, ameaçavam devorar a identidade daquele povo recém-formado, essa nova geração. E Moisés, então, aqui, ele tem a consciência de que ele não vai entrar naquele lugar, mas ele precisa dizer as suas últimas palavras, passar as suas últimas instruções para o povo que agora vai entrar em Canaã. E por mais que ali, naquele lugar, é o lugar onde eles serão abençoados, mas eles também vão ter que enfrentar uma batalha, porque eles vão entrar, eles serão inseridos dentro de uma cultura diferente da deles, né, com práticas diferentes, com ídolos que são totalmente diferentes, cultos diferentes daquele, né, que eles aprenderam ali do Senhor. E aí então Moisés vai entregar para eles não uma estratégia militar para eles cercarem ali e vencerem os seus inimigos, né? Mas ele vai dar uma estratégia aqui de sobrevivência, de preservação. É com isso que Moisés está preocupado. Ele está preocupado não em que eles invadam e vençam, mas que eles não sejam vencidos, que eles sejam preservados. Essa sobrevivência, ela é doméstica, porque Moisés aqui, claramente, ele chama os pais, então, para o centro da tenda, e ele vai, então, revelar para eles, segundo a leitura do texto, como eles vão resistir a essa extinção, né, cultural, que não vai acontecer nas batalhas, nos campos de guerra, mas vai acontecer aqui nas conversas, ao caminhar, ao deitar, né, ao levantar. Né? E aí, então, eu quero responder com alguns pontos aqui, o que a gente pode fazer, o que a gente aprende nesse texto aqui, que a gente pode fazer para nos mantermos preservados. Então, se você tem interesse neste tema, né, como você faz para estar preservado e para preservar a sua família, mesmo ela sendo inserida num mundo com tantos ídolos, com tantas propostas sedutoras, né, com tantos caminhos, tantas ideologias e narrativas, como você pode preservar a fé da sua família. E o primeiro ponto aqui que eu destaco é o ponto da devoção exclusiva. Os versos, pode acompanhar comigo, 4, 5 e 6, diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso aqui é interessante porque essa base primeira aqui da resistência,
ela tem a ver com essa devoção exclusiva. Se você quer preservar a sua vida, se você quer preservar a sua família, então você precisa se devotar de maneira exclusiva a Deus. A palavra aqui, no hebraico, né, a palavra Shema, ela é uma espécie de carta magna aqui do povo judeu, né? Ela é uma das palavras teológicas mais importantes, porque o texto afirma aqui para a gente que o Senhor é único. O Senhor é o único, né? E essa palavra aqui, achad, né? Ele utiliza esse termo aqui que sugere essa unidade composta. É muito bonito, né, a gente olhar para esse texto aqui e já começar a ter alguns vislumbres, né, de quem é Deus. Porque essa palavra achad, ela significa unidade que é composta, né? Já é uma espécie de doutrina da trindade sendo estabelecida aqui. Como assim uma unidade que é composta, né? Se é composto, não é uma unidade, né? Mas é uma palavra muito rica, né, no hebraico, que denota essa ideia de que existe uma composição em Deus, ao mesmo tempo que isso o torna único. E claro que, né, a gente sabe Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né, sendo já manifestos aqui desde os primórdios. Mas, curiosamente, né, nas leituras aqui das sinagogas, os judeus eles tinham o hábito aqui de vociferar essa última palavra aqui, achad, né, porque na prática histórica aqui eles visavam repetir isso para denotar exclusividade de Deus. Né, a palavra Yahweh, né, que é a palavra, alguns traduzem como Javé, enfim. Né, e quando eles chegavam nessa palavra, quando eles iam falar que Yahvé, né, o Deus, ele é o único, eles repetiam várias vezes essa palavra, achad, 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 né, para fazer essa diferenciação aqui e para eles lembrarem de que eles não deveriam nunca se render aqui aos deuses, né, as divindades vizinhas ali das nações, como por exemplo Milcom, Dagon, Marduk, né, então existiam vários deuses e eles tinham então essa prática de, ao orarem, né, eles repetiam essa palavra único, 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 único. E isso aqui é uma lição importante para a gente, né, porque teologicamente essa palavra ela também carrega um peso grande para nós. Porque Deus é o único na sua vida que você obedece, que você ouve. Você poderia dizer isso? Ou mais, isso está evidenciado nas suas práticas diárias? Será que alguém que convive com você diria que de fato você serve, que você ouve, que você obedece exclusivamente a Deus? Porque talvez essa repetição aqui deveria ser um hábito para nós, até que a gente não esquecesse mais. Que nós devemos devoção, que nós devemos amor, que o nosso coração ele deve estar inclinado unicamente para Deus e que outras vozes não fossem capazes de nos seduzir. Há um termo aqui também, né, amar ao Senhor de todo o coração, e na antropologia hebraica aqui, né, o coração é a palavra leb, que é mencionada aqui no versículo 6 que a gente leu. E leb, coração, ele não é apenas o centro das emoções, como a gente tem, né, a tradução hoje, quando a gente fala de coração, a gente geralmente associa a questões emocionais, né, então a afetividade. Mas leb, né, ou seja, esse coração, na verdade, ele é o núcleo do intelecto, da vontade, né, e da memória. E é por isso que a lei deveria ser implantada, né, inculcada, para que essa ideia, né, não fosse esquecida aqui pelo povo de Deus. Então, essa resistência aqui cultural, ela não é só um protesto público, mas ela tem a ver com uma lealdade ao único e soberano Senhor das nossas vidas, que nos tirou da casa da escravidão, que nos tirou do Egito, né, e agora nos libertou. Então, a devoção exclusiva é o primeiro ponto aí para a gente não esquecer, né, e a gente se manter preservado. Um segundo ponto é o viver coerente.
o versículo 6 ainda, ele diz as palavras: essas palavras estarão no teu coração. E claro, quando a gente olha isso aqui, antes de a gente ensinar algo, esse algo que a gente ensina precisa estar no nosso coração. A gente só consegue ensinar, a gente só consegue passar para frente um aprendizado que perpassou por nós mesmos. Então, meio que, qual é a utilidade de a gente transmitir coisas que a gente não experimenta e não vive? Então, a lógica aqui é a seguinte: Deus nunca trata as coisas dele como só uma passagem de informações. Pega teu filho e passa algumas informações para ele para ver se ele vai querer seguir ou não. A ideia aqui é uma ideia de transformação do coração. Portanto, quando a instrução é que a gente ensine algo, que a gente ame algo, isso precisa passar por nós, né? E a gente vai transmitir, então, aquilo que a gente aprendeu. É isso que o apóstolo Paulo fala, inclusive, né? Eu passo para vocês aquilo que eu aprendi do Senhor. Em vários momentos ele tem essa expressão, porque isso fazia parte da cultura. Não é apenas transmissão de informações sobre Deus, mas é algo que tem a ver com a integridade do ser. Você crê, por isso você ensina. Agora, o texto também estabelece uma ordem aqui, né? Ele diz a palavra no coração, depois ele fala palavra na boca e depois ele fala palavra na casa. E aqui a gente tem um princípio interessante aqui, que o ambiente espiritual da casa, no lar, na família, esse ambiente espiritual que se estabelece dentro de um lar, ele nasce primeiro no interior do nosso coração. No nosso coração, depois vem para a nossa boca, e aí vem para a nossa casa. Né? Existe essa ordem aqui. E o grande problema aqui, para muitas famílias nos dias de hoje, não é a falta de método, mas é a falta de transformação do coração. Às vezes a gente tem muitos métodos para ensinar, para passar, mas meio que não é uma verdade em nossa vida e em nosso coração. O texto também não fala apenas aqui de conhecer a palavra, mas o texto fala aqui no versículo 5 de amar a Deus. Então não é só um conhecimento intelectual da palavra, mas existe esse aspecto da afetividade em relação ao Senhor. Amarás o Senhor. Isso significa aqui que o discipulado ele não é algo só cognitivo, mas ele é algo afetivo. E, assim, os filhos, eles não aprendem, isso aqui a gente aprende às vezes a duras penas, né? Até porque é assim que a gente observa e aprende dos outros também, né? Mas os filhos, eles não aprendem apenas o que a gente sabe. Os filhos aprendem o que a gente ama. Isso aqui é importante demais para nós. A grande questão aqui é a gente responder, então, o que ocupa o nosso coração? O que ocupa o seu coração? O que domina os seus afetos? A sua vida, ela confirma a sua teologia? Então, essas são perguntas raio-x aqui para a gente saber se de fato aquilo que a gente sabe e ensina está de acordo com aquilo que a gente ama. Porque aquilo que a gente ama, isso toma tempo de nós. Aquilo que a gente ama exige devoção, exige empenho, exige recursos. Você gasta dinheiro com aquilo que você ama. Você gasta tempo com aquilo que você ama. E isso daí é uma lição por si só. Então, quando a gente olha as práticas, né, quando a gente olha a vida da pessoa, quando a gente olha o ritmo de vida dela, a gente consegue identificar quem de fato ela ama. E por mais que ela diga que ama algumas coisas, às vezes, né, pensar no contexto familiar mesmo. Né? Às vezes há um distanciamento, às vezes há, né, palavras rudes, agressividade, às vezes há distanciamento, há mágoas, ressentimento. Mas quando você vai conversar, a pessoa diz que ama os seus familiares. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, só que já faz anos que não falo com eles. Não, eu amo a minha esposa. Pois é, mas trai ela.
Não, eu amo os meus filhos. Pois é, só que você dá coisas para distrair ele e nunca vocês estão juntos. Então, não adianta a gente falar as coisas que a gente acha bonito. A gente precisa prestar atenção, porque assim, aquilo que a gente ama já está ensinando as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se a gente passar um dia juntos, eu vou descobrir o que você ama. Vou descobrir quem que está aí no centro do teu coração. Tá bom? Você nem precisa estar com a camisa do Corinthians lá, que eu vou saber. Terceiro lugar aqui. Ensino intencional. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, e também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E é interessante porque a educação aqui dos filhos, né, pelo menos neste texto aqui de Deuteronômio 6, não é descrita em termos suaves aqui, né, porque a palavra aqui hebraica utilizada é a palavra shanam, que significa afiar, né, essa palavra você vai aguçar a mente deles, né, você vai inculcar. Então essa palavra inculcar aqui é a palavra shanam, que significa afiar. E esse contexto aqui sugere para a gente a imagem exatamente de alguém que está amolando o seu facão ali. Então pensa em alguém que está fazendo de maneira repetida ali, né, passando uma pedra na lâmina, para deixar aquela espada, né, ou aquela faca bem afiada e penetrante, né? E assim também é a ideia da educação aqui. Inculcar é você penetrar, é você afiar a vida, né, dos seus filhos com doutrina. É isso que ele está falando aqui. Vocês vão ficar repetindo, vocês vão ficar falando, vocês vão ficar em todo momento, vocês vão ser chatos. É isso que Deus está falando. Porque às vezes a gente tem medo de ser chato, né? Mas tem hora que ser chato é o certo. Para certas coisas a gente tem que ser chato, se é que é assim que vão chamar a gente. E você tem que ser chato nessa questão aqui da didática, da teologia, da doutrina. Você precisa inculcar, você precisa afiar. Isso é repetição. É todo dia, é toda hora, é em todo momento, é em toda oportunidade possível, a gente vai fazer isso. E por que é importante a gente falar disso? Porque, queridos, isso aqui que o texto está falando é uma espécie de liturgia do dia a dia. Porque o discipulado verdadeiro ele não acontece só aqui na igreja no domingo. Aliás, discipulado é bem pouco a coisa que acontece aqui. O discipulado está acontecendo lá no dia a dia. O discipulado está acontecendo na hora que a gente sai daqui no domingo. Aqui a gente vem ouvir a palavra do Senhor, orientações para a gente executar lá no nosso dia a dia. É lá onde você passa a maior parte do tempo. É lá que você tem que ser discípulo. É lá que você precisa, na sua casa, onde você está diariamente com os seus filhos. É lá que você precisa discipular. E o que é discipular? Exatamente isso. Essa liturgia orgânica que você vai saturar os seus filhos da palavra do Senhor, da orientação do Senhor. E o texto mostra isso quando ele diz o seguinte, ele apresenta aqui para a gente 4 movimentos vitais aqui da rotina de qualquer um. Porque ele fala, ao sentar em casa, ao andar pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Isso aqui é meio que um código assim para falar em todo momento. Então, é a hora que você chega em casa, você vai sentar com seu filho, é a hora de você... Agora, não acho que a gente precisa ser chato na insistência de aplicar a palavra do Senhor. Mas a gente não tem que ser chato no método que a gente usa. Porque às vezes a gente fala assim, ei, todo mundo agora vai vir sentar aqui, a gente vai fazer 1 hora de oração aqui. Aí teus filhos já vão falar, meu Deus do céu, né? Que chato isso, né? E aí, por que eles vão falar que é chato? Porque eles sabem que nem você não ora 1 hora, né? Aí você chama todo mundo, agora nós vamos orar 1 hora. Eles vão falar, ué? Não, o que aconteceu? Cadê? A coerência mandou um abraço para você, né? Então já começa por aí, né? Mas agora a gente vai ler aqui 10 capítulos da Bíblia aqui, todo dia.
nossa, isso aí vai ser difícil. Porque essas coisas elas precisam ser construídas, hábitos precisam ser construídos. Ontem a gente estava reunido aqui, né, com os homens aqui, e a gente estava falando sobre, os homens falando sobre coisas de Deus, gente. Vocês têm que participar também disso. Né? As mulheres, então, estavam ali falando de coisas de Deus também. É uma benção essa igreja aqui. E aí, a gente falando sobre isso, sobre a ideia assim, de que como a gente tem dificuldade de ser, né, pessoas disciplinadas. Mas a ideia aqui é exatamente essa, é que em todo momento, sentados, assistindo, a gente pode aprender, a gente pode ensinar. Comendo, a gente pode ensinar. A gente indo deitar, a gente levantando, a gente andando, levando para a escola, a gente levando para a consulta, que é uma das coisas que eu tenho mais feito aí ultimamente, né? Toda hora eu estou levando alguém para uma consulta. Meu Deus do céu. E aí, assim, esse trajeto é um espaço de discipulado, para a gente conversar, para a gente aprender, né? Então, é isso que o texto aqui está falando para a gente. E o detalhe aqui é essa ordem aqui, né, também de atar as palavras nas mãos e entre os olhos, né? E entre os olhos é a ideia da testa, né? Os judeus aqui, eles mais tarde interpretaram essa palavra aqui literalmente, né? Por meio lá dos filactérios, né? Que eram era uma espécie de bolsinha, né, que eles tinham na mão, assim, cheia de versículos, tipo uma caixinha de promessa, né, que eles tinham com versículos, assim, para eles ficarem lendo, e na testa também eles tinham um chapéuzinho, um negocinho com textos bíblicos ali no meio da testa, né. Os reformadores reinterpretaram isso, não de maneira literal, né, como os judeus aqui, mas a tradição reformada transformou isso numa metáfora, né. E qual que é a metáfora aqui? É o domínio de Deus sobre as nossas ações, por isso na mão, né? Então, assim, as palavras estarão nas suas mãos. Então, isso significa que se a palavra de Deus está em nossas mãos, então o Senhor ele tem domínio sobre as nossas ações e também sobre os nossos pensamentos, né? A ideia da testa ali. Ou seja, aqui o texto fala a respeito dessa intencionalidade, né? O lar cristão ele deve ser reconhecido como uma espécie de paróquia, né? John Wesley dizia, né? O mundo é minha paróquia, né? E aí a gente pode parafrasear dizendo isso: minha família é minha paróquia, né? É lá que eu sou sacerdote, é lá que eu devo instruir, é lá que eu devo ensinar, porque essa é a minha responsabilidade. Então, o ambiente doméstico aqui, ele precisa ser saturado por essa memória aqui da lei do Senhor, né? E agora também a gente precisa pensar que a fé, ela precisa ser ensinada, ou seja, Deus não pressupõe que os filhos vão herdar essa fé de maneira automática. Não é porque você sabe, porque você crê em Deus, que você acha que vai passar isso por osmose para os filhos, né? Então assim, eu sei, logo meus filhos saberão. Não necessariamente. O texto, não esqueçam disso. Ele diz para a gente, inculcarás. Então, repetir, insistir, até formar. A fé, ela não é genética, queridos. A fé, ela é uma disciplina de discipulado na vida dos nossos familiares. Então, assim, não é por genética, não é por osmose que os nossos filhos vão aprender sobre a fé no Senhor. E essa palavra aqui, né, como já foi dita, a ideia aqui é afiar uma lâmina, né, e aí eu repito aqui, repetição, intencionalidade, isso também mostra para a gente a ideia de um processo que é contínuo. Então, assim, eu ensinei, eu li a Bíblia com meu filho, agora pronto. Não está pronto, porque essa ideia de inculcar, ela é um processo que é contínuo. E esse discipulado aqui, então, ele precisa não apenas formar, né, ou não apenas transmitir informações, mas formar uma percepção da realidade, que é a famosa cosmovisão, né? Então, esse é o nosso dever, formar essa cosmovisão cristã em nossas casas. O quarto ponto aqui, transmitir um legado. O versículo fala, tu inculcarás os teus filhos e delas falarás, né, em todo momento ali.
também atarás como sinal em tua mão, escreverás, né, nos umbrais de tua casa. E a gente já aprendeu aqui que a fé ela deve estar presente, né, no cotidiano, não apenas em momentos formais, quando vai na igreja ou quando faz alguma reunião de oração, mas tem que ser na rotina, nas conversas, nos ciclos da vida, né, normais. O texto também descreve para a gente aqui, né, uma total integração da fé com a vida, porque sentado em casa, andando no caminho, deitar, levantar a mão na testa, nas portas, né, em todo lugar, existe essa ideia aqui. Não existe um momento ou um lugar que é mais espiritual do que outro, né, separado do restante da vida, mas, na verdade, a fé bíblica ela é um ambiente onde você habita, onde você está. Então, onde eu estou e onde minha família está é sagrado. É um lugar de a gente, é um momento espiritual para que o ensino da palavra de Deus seja transmitido. Por último aqui, manter a memória viva. Se você quer preservar a sua família, mantenha a memória viva. Dos versos 20 ao 25, a gente já leu, né, Moisés ele vai antecipar aqui um momento crítico. Ele vai falar a respeito daquele momento de curiosidade das crianças, né, que inclusive foi dada por Deus, porque chega um momento, né, que a criança ela começa a romper o silêncio, e aí junto com o romper do silêncio, uma das primeiras perguntas que elas começam a fazer é por quê, né? E a gente fica bravo, né? Meu Deus, mas por quê? Tudo quer saber por quê, né? Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E Deus falou que não é para você responder por quê sim, tá bom? Você que gosta de responder por quê sim, né? Não é assim que responde. Deus não gosta disso. Deus fica bem nervoso quando a gente faz isso. Porque o próprio Deus falou aqui no texto, quando teu filho perguntar por quê, o que você tem que responder? Né? E é justamente essa curiosidade aqui das crianças, dos filhos, né, daqueles... Às vezes a gente está com um novo na fé, acompanhando alguém, né, na caminhada cristã, e essa pessoa geralmente tem os porquês dela. Né, ela sempre tem as perguntas, né, que ela precisa de resposta, e essa curiosidade é uma ferramenta de aprendizagem aqui. E a gente não deveria ter medo. E principalmente os pais deveriam saber aproveitar muito bem isso daqui. Mas a resposta aqui, ordenada por Deus, ela é surpreendente para nós, porque em vez de uma explicação técnica sobre as leis, né, que é bem comum, a instrução de Deus aqui é que os pais, quando os filhos perguntarem, o que é os mandamentos de Deus? O que é esse negócio de estatutos e juízos aí? Aí Deus fala assim para os pais, não deem a desculpa de que é muito difícil de explicar, que tem que fazer teologia, que você tem que ter um conhecimento superior para você poder responder ao seu filho. O que Deus ensina aqui para a gente é, conta a história. Conta a história. Conta a história de como Deus resgatou o seu povo. Isso aqui todos nós sabemos fazer. Isso aqui está ao alcance de todos nós. Conte uma história de miséria, de perdição e de resgate. E a Bíblia está cheia de histórias, de ilustrações dessa ordem. Porque os roteiros, né, de todas as histórias, elas, na verdade, fazem parte da grande história de Deus. E a história de Deus é sempre assim, existe um ambiente que está ok, de repente alguma coisa bagunça, desordena aquele lugar, por meio, às vezes, de uma entidade do mal, uma figura, um personagem do mal, ou uma situação do mal, e de repente isso cria, né, uma tensão onde a gente quer que se resolva novamente, aquela paz inicial seja restabelecida. E aí a gente fica muito feliz quando tem um herói que vai lá e resolve o problema, ou quando uma outra situação vai lá e aquela situação anterior ruim ela é eliminada. A gente gosta dessas histórias e essa é a história de Deus. É isso que Deus está falando aqui para os pais, para as famílias. Ensine, você sabe ensinar isso. Diga para eles o que aconteceu. Conte a história verdadeira. A história verdadeira é Deus criou todas as coisas boas, mas entrou o pecado no mundo e arruinou tudo isso. E por causa do pecado nós nos tornamos escravos. Escravos do pecado, e o nosso salário seria a morte. Mas filhos,
Deus providenciou um escape. Ele enviou o seu próprio filho, e o seu filho nos comprou com o seu próprio sangue. Nós fomos redimidos, e agora nós estamos ok com Deus, está tudo bem por causa de Jesus. E a história um dia vai acabar com um encontro, a gente vai encontrar ele novamente. Então, essa é uma história simples que a gente pode contar, mas várias histórias na Bíblia elas vão retratando isso. Né? E esse aqui é o nosso dever, conte histórias. Enquanto o filho pergunta sobre o que o Senhor ordenou a vós, é interessante isso aqui, né? Porque a pergunta dos filhos é, quando teu filho perguntar o que mandamentos são esses que Deus deu para vocês, o pai vai responder não com para nós, com vós, mas para nós, porque o texto, a resposta inclui os filhos aqui. A ideia é que os filhos sejam incluídos nisso daqui. E mesmo que eles nunca estiveram, né, no Egito, lá, os filhos dos israelitas que saíram do Egito, os filhos nunca estiveram no Egito, mas os pais iam contar a história incluindo eles. Deus tirou a gente de lá. Deus nos tirou de lá. Né? Incluir o filho junto dessa história, né, é a recomendação aqui do texto. Nós éramos, né, escravos de Faraó, mas o Senhor nos tirou de lá. Era para contar a história assim. Né? A estrutura aqui desse diálogo reflete o formato dos tratados antigos, né, de suzerania e vassalagem, né, porque a gente tem aqui a ideia dos hititas, né, era um povo ali próximo, e eles tinham essa ideia, né, um rei, o grande suzerano, né, chamado, que ele lembrava o vassalo o que ele fez por ele. Então, geralmente, um grande rei que ia lá, conquistava um espaço, né, e ao invés de ele matar todo mundo ali, ele poupava pessoas, mas aquelas pessoas agora seriam os seus vassalos. Né, e ele, então, contava uma história lembrando disso. E antes de estabelecer as suas estipulações, né, então esse rei falava, eu podia te matar, não te matei, eu fui bondoso com você, te deixei ficar na terra aqui, agora é o seguinte, vou estipular algumas regras para você, de como você tem que se comportar aqui. Né? Só que o argumento aqui é o seguinte, a obediência, ela não é um preço pela liberdade, mas ela é o resultado, porque a gente obedece não para ser salvo, mas a obediência, ela é advinda do fato de a gente ter sido salvo. Então, sempre a história de Deus começa com graça. A ideia é assim, não me obedeça e aí eu vou libertar vocês. Mas assim, você percebeu que você já está liberto? Então agora me obedeça. Então as histórias, né, a história de Deus, ela é uma história de resgate por meio da graça. Né, e isso também precisa ficar claro aqui. Eu quero concluir aqui dizendo que a família aqui em Deuteronômio, ela não se trata apenas de uma unidade biológica, mas ela é uma espécie de célula de insurreição espiritual contra o esquecimento de Deus. É essa família aqui que preserva esse ensino a respeito de Deus para que Deus não seja esquecido. Porque a tendência é que a gente se esqueça de Deus. Se a gente não repetir, se a gente não inculcar, os nossos filhos vão esquecer de Deus. A próxima geração esquecerá de Deus. Porque é sempre assim que acontece na história. Quando esse ensinamento de Deus, quando essa palavra, quando essa orientação de Deus, ela para de ser obedecida, o povo começa a perecer porque eles começam a esquecer de Deus. Mas eles não esquecem de Deus simplesmente e ficam na neutralidade. Eles esquecem de Deus, eles abandonam Deus para aderirem novos ídolos. E é esse o grande perigo. Se a gente para de falar de Deus, pode ter certeza que tem um ídolo falando alto aí no coração dos seus entes familiares. A gente não pode se calar nesse sentido. E Moisés aqui termina esse sermão que ele dá aqui para o povo, lembrando que a preservação da vida, lembrando que a prosperidade na terra, elas estão conectadas com essa ideia da memória. Se os pais aqui se tornarem negligentes no ato de aguçar os seus filhos, de aguçar, de afiar a alma dos seus filhos, então a cultura de Canaã, ela na verdade nem
precisaria dos exércitos para derrotar e conquistar Israel. Bastaria apenas o silêncio nas próprias famílias, nas próprias tendas israelitas. O ponto é esse: Moisés está instruindo o povo para que, assim, se vocês entrarem lá e esquecerem disso e não ensinarem a próxima geração, os cananeus não vão precisar nem guerrear com vocês. Vocês serão destruídos pelo fato de vocês estarem em silêncio a respeito de Deus. Então, isso é importante. O salmo que a gente leu ali no começo do culto fala, né, uma geração contará a outra geração os grandes feitos do Senhor. Não esqueça disso. Lembre-se de contar os grandes feitos do Senhor para os seus amigos, para os seus familiares, para aqueles que você quer bem, porque essa preservação da nossa família, ela está relacionada com a preservação do ensino e da orientação do Senhor aqui. A família que resiste é aquela que transforma a sua mesa, a sua casa, né, o seu lugar em memórias que proclamam a salvação do Senhor e o que custou essa salvação. E no final das contas, ou a gente vai afiar os nossos filhos, né, por meio da pedra, da palavra de Deus, ou eles simplesmente, né, serão engolidos e derrotados pela cultura que os rodeia. Para encerrar aqui, eu gostaria de dar aqui 3 aplicações para você. A primeira delas, estabeleça a liturgia do caminhar. Isso aqui acho que é uma das falas mais interessantes aqui do texto, né, a ideia de integrar, né, a teologia e a vivência. Eu acho que isso é algo importante, é isso que Jesus chama de discipulado, inclusive. Né? Então, assim, aproveitar os momentos, o cotidiano, para a gente inserir conversas sobre Deus. A gente pode utilizar aí das notícias, né, que a gente vê no cotidiano, e a gente pode aproveitar todo esse caos no mundo para mostrar aos nossos filhos como a soberania de Deus, ela traz paz ao nosso coração, como a soberania de Deus pode nos proteger, né? A gente pode falar sobre a providência de Deus, né, em todas as áreas da vida dos nossos filhos e em qualquer ambiente que a gente tiver. Então, pensa nisso, né, a liturgia da vida, né, teologia, vivência, isso é importante. Outra coisa, conte histórias, né? Não ensine apenas fatos bíblicos, né? Não tente fazer isso, né? Aquela ideia dos moralismos, né? Pode isso, isso não pode, isso pode e tal. Mas contar histórias, né, de como Deus resgatou a sua própria vida, né? Como foi seu testemunho, como que você era um escravo, né, do pecado, estava no mundo e agora você foi salvo por Jesus. Né? Fale sobre isso, deixa teus filhos conhecerem também o seu passado, a sua conversão, né? Conte as histórias da Bíblia, isso também será muito importante. E também cultive o porquê em vez do o quê. Então, sempre que houver uma instrução de obediência, aponte para o caráter de Deus, né? E o caráter de Deus, ele sempre aponta para o bem do seu povo. Então, isso aqui vai fazer a gente evitar aquele fardo, né, legalista, e a gente vai mostrar que essa lei do Senhor aqui, ela promove um florescimento, né, um crescimento, porque às vezes a gente fica muito no que tem que fazer, mas explica o porquê, por que a gente faz. E a gente lembra lá, né, a gente faz as coisas, a gente obedece a Deus, não para que a gente ganhe alguma coisa de Deus, mas é pelo fato de a gente já ter ganhado. Então, o fato de que Deus nos deu em Cristo todas as coisas, isso é o porquê. Por que eu tenho que ir na igreja, pai? Por que a gente vem na igreja? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ir na escola bíblica? Por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Porque às vezes o que ele aprendeu é só o quê? O quê? Você tem que ler a Bíblia, você tem que isso, você tem que ir na igreja, você tem que ir na escola bíblica, você tem que ir lá no estudo, você tem que ir no encontro, você tem que ir em um monte de lugar. E, gente, se a gente ficar pensando no quê, realmente é bastante coisa, né? Mas o porquê, ele norteia o nosso coração.
E aí ele faz a gente ter um interesse real nas coisas que a gente faz. Geralmente as coisas que a gente gosta, que a gente valoriza, é porque a gente sabe o porquê. Então, não só o que fazer, mas por que a gente faz. E é exatamente esse, né, o ponto aqui que a gente precisa levantar para os nossos filhos. Lembra lá, né? Quando eles perguntarem o porquê. Então, pega o porquê. Porque Deus fez isso com a gente agora pode fazer isso. Porque é um privilégio, né? É isso que a gente deve fazer. Queridos, a gente vive numa cultura aqui que tenta moldar tudo. A gente já falou sobre isso e eu encerro repetindo isso que a gente falou no primeiro sermão. A cultura, ela tenta moldar tudo, a nossa identidade, os nossos valores e a nossa própria família. Mas Deus, ele não chama a gente apenas para reagir, né, a esse tipo de proposta, mas ele chama a gente para sermos formadores de cultura. E essa mudança, essa formação, ela não começa em outro lugar, senão na nossa própria casa. Deuteronômio 6 aqui não é apenas uma ordem para o povo de Deus, mas é um convite também, um convite para que a gente possa, assim como o povo lá, transformar a nossa casa num lugar onde Deus é amado, onde a palavra é vivida e onde a fé é transmitida.